PEA Rendas do Petróleo apresenta a aplicação dos royalties e o desenvolvimento municipal. Ei, você! Você sabe o que é orçamento público? É importante saber. Vamos falar dele hoje e entender melhor o papel dos royalties do petróleo, que conhecemos no vídeo anterior. Orçamento público é o planejamento que o governo faz, considerando tudo que vai arrecadar com o que recebe de impostos, taxas, royalties e outras fontes de receita, e tudo que pretende gastar, com educação, saúde, pagamento de funcionários, obras e muito mais. Mas não pode sair gastando tudo de qualquer jeito. Existem normas para planejar esses gastos. Por isso, quem faz esse planejamento, e todos nós, precisamos ficar muito ligados nessas regras. Quando um novo governo começa, é necessário definir o PPA, Plano Plurianual, que funciona como um plano estratégico com metas e prioridades para os próximos 4 anos, começando no segundo ano do mandato do chefe do executivo em exercício e terminando no primeiro ano do mandato do sucessor. Esse plano é enviado para ser aprovado no Legislativo, sancionado pelo presidente, governador ou prefeito, e aí sim poderá ser executado nos 4 anos seguintes. Com o PPA na mão, está na hora de fazer a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, instrumento que dirige e orienta o orçamento público para o próximo ano. Além de definir quais prioridades devem vir no planejamento, a LDO também traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. E, finalmente, é a vez da LOA, ou seja, a Lei Orçamentária Anual. A LOA é o detalhamento das receitas e o planejamento de gastos para o ano seguinte, utilizando como base a LDO, em que vai constar tudo que vai ser arrecadado com o dinheiro que será gasto. Durante a preparação da PPA, da LDO e da LOA, são realizadas audiências públicas e todo mundo tem o direito de participar. Todo esse planejamento é essencial para que os recursos disponíveis sejam utilizados da melhor maneira possível. É preciso definir com muita clareza e transparência quais serão as prioridades. Os municípios também precisam fazer esse planejamento. E de onde vêm as rendas dos municípios? O dinheiro arrecadado pelos municípios pode vir de muitas fontes. Impostos municipais, como o IPTU, o Imposto Territorial Urbano, que pagamos mensalmente de acordo com o local onde estamos morando. Ou ISS, o Imposto sobre Serviço, que é um imposto pago toda vez que alguém presta um serviço com nota fiscal naquele município. A prestação de serviços públicos, como, por exemplo, a taxa de iluminação pública que é cobrada dentro da sua conta de luz. Contribuições e taxas em geral, como taxas de licenciamento, de usos de espaços públicos, etc. Transferências constitucionais, que são verbas que o governo federal ou estadual repassam aos municípios. E é aí que finalmente entram os royalties e as participações especiais. Esse dinheiro é uma compensação financeira paga pelas empresas produtoras de petróleo e gás natural no Brasil, como forma de compensar a sociedade pela utilização desses recursos, que não são renováveis. Ou seja, se empresas vão lucrar milhões produzindo um petróleo que faz parte da natureza do nosso país, é justo que a sociedade receba uma compensação. Mas como esse dinheiro é repassado? Funciona assim. As empresas produtoras de petróleo e gás pagam percentuais do valor da produção à Secretaria do Tesouro Nacional, STN, que faz os cálculos de quanto cada estado ou município vai receber, de acordo com as regras que explicamos no vídeo anterior, e repassa o valor calculado. Desde que o petróleo começou a ser produzido no Brasil e os municípios passaram a receber rendas petrolíferas, muitos municípios se tornaram, de uma hora para outra, milionários. Mas o que foi feito efetivamente com esse dinheiro? Em muitos municípios, esse dinheiro foi usado para pagar juros de dívidas, pagar funcionários, realizar compras de bens de consumo, custear eventos. Mas não foram feitos investimentos estratégicos que poderiam ajudar o município a se preparar para quando as receitas começarem a diminuir. A saúde e a educação, por exemplo, permaneceram com poucos investimentos. Ou seja, não se percebe um efetivo desenvolvimento social nessas localidades. Isso mostra que, em geral,
Há uma ineficiência na utilização desses recursos e falta de investimento em políticas públicas estruturais que se traduzem em melhorias reais na vida da população. Um professor inglês, Richard Auty, até criou uma teoria para falar desse fenômeno que atinge países com abundância de recursos naturais, como o Brasil, a chamada maldição dos recursos naturais. Essa teoria diz que países como o nosso, com abundância de matérias-primas, tendem a se desenvolver menos do que os países em que esses recursos são escassos. O fato é que esse dinheiro que caiu do céu, ou melhor, jorrou do oceano, também trouxe problemas. A produção de petróleo em si não gera muitos empregos para a população daquela localidade. As receitas estão sujeitas aos choques repentinos do mercado, que reduzem os preços. Os municípios frequentemente se tornam dependentes das receitas geradas pela produção. Os recursos não são renováveis, então, uma hora vão acabar. E a receita que os municípios recebem vai desaparecer. Quando não houver mais petróleo para produzir, como esses municípios vão se manter? Sem planejamento e sem investimentos sustentáveis para o futuro, esses municípios não vão conseguir arcar com suas despesas, manter as políticas públicas implementadas e nem manter a sua autonomia orçamentária, gerando inadimplência e endividamento. Para tentar driblar esse problema, alguns países guardam uma parte desses rendimentos em uma espécie de poupança, o chamado Fundo Soberano, que permite usar esse dinheiro apenas quando os recursos naturais não estiverem mais disponíveis. É imprescindível que o povo, os verdadeiros proprietários da riqueza natural de um país, pressione por transparência na utilização desses recursos e por gastos públicos que correspondam às necessidades sociais de cada localidade. Os PEAs, ou Projetos de Educação Ambiental, são medidas obrigatórias exigidas pelo IBAMA em processos de licenciamento ambiental federal, destinadas a promover ações de educação ambiental e desenvolvimento sustentável nos territórios impactados. O projeto de educação ambiental Rendas do Petróleo, tecendo a participação popular, está trabalhando na capacitação da população para compreender essas questões e influenciar essas decisões. Nosso objetivo é divulgar informações qualificadas e estimular a discussão sobre a produção de petróleo e as rendas petrolíferas no Brasil, e promover formações sobre o funcionamento da administração pública municipal e a participação popular, para que a população possa entender e influenciar os gestores para o melhor uso desse dinheiro. Saiba mais no nosso site www.pearendas.com.br.